Olá, colega. Sou a doutora Ayana Vieira, especialista em Direito de Família, atuante nas ações da Samarco em detrimento da barragem de Mariana de 2015, tanto no Brasil quanto na Inglaterra e na Holanda. Antes de iniciar, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de me seguir no Instagram. Estou gravando uma série de vídeos sobre assuntos polêmicos que vêm surgindo após a repactuação. Hoje eu vou tratar de uma tese que começou a circular com muita força entre os atingidos e advogados. A possibilidade de indenização para pessoas que tinham menos de 16 anos na data do rompimento da barragem de Fundão em 5 de novembro de 2015. Eu quero começar já com a informação principal, né? Pelo texto atual da repactuação, que é o que eles decidiram, né? Essas pessoas menores de 16 anos na época de 2015 não entram automaticamente no PID, né? No caso, 35 mil, ou mesmo aquele de 95 mil, ou qualquer outro tipo de indenização. O anexo 2 da repactuação, que trata das indenizações individuais e do PID, exclui expressamente quem tinha menos de 16 anos completos da data do rompimento. Então, quando alguém diz que menor de 16 anos vai receber o PID, essa frase, juridicamente, ela está incompleta e pode induzir, né, qualquer cliente a erro, qualquer atingido, qualquer pessoa, né? E aqui nesse slide, como vocês podem observar, hoje, né, essa regra não tem qualquer possibilidade de um menor de 16 anos receber o PID ou qualquer outro tipo de indenização, né? Logo, o menor não entra automaticamente no fluxo, né, dos 35 mil. Para receber, seria necessário afastar judicialmente essa exclusão. Né, a gente sabe no meio jurídico, né, a gente pede, a gente formula teses e o judiciário ele tem que analisar, né? Essa é a nossa função, levar ao judiciário as nossas teses, né? A gente sabe não é automático, tá bom? Não é automático, não é um cadastro, não existe cadastro para menor de 16 anos de idade, que na época de 2015, e não é o PID, né? Depende de uma ação judicial. Né, que é o que a gente vai tratar. O que existe hoje é uma tese judicial. Apenas isso. Então, como é que a gente pode explicar sem a gente induzir o cliente ao erro? Né, as frases, né, técnicas seria: existe uma tese judicial e não que vai receber o PID. Existe um acordo atual, né, que exclui totalmente os menores de idade, tá? Não vai receber, só assinando a procuração não vai receber. Os menores não entrou no PID, né? Tudo depende de uma decisão favorável, que é o que nós advogados devemos buscar, uma decisão favorável, né? O que existe, na verdade, é apenas exclusivamente uma tese judicial. E essa diferença é muito importante. Uma coisa é o cliente estar dentro de um programa administrativo já aberto, com critérios definidos, documentos previstos e pagamentos regulamentado. Outra coisa é tentar judicialmente afastar uma regra da repactuação que excluiu determinado grupo. Esse é totalmente diferente. No caso dos menores de 16 anos, a tese seria mais ou menos a seguinte, né? Embora a repactuação tenha excluído essas pessoas do PID, essa exclusão poderia ser questionada porque a criança e o adolescente, né, também sofreram danos próprios com o rompimento da barragem. Então, eu já vi alguns processos nessas pesquisas que eu fiz, eu consegui ver alguns processos, e até o momento não tem nenhuma sentença transitada em julgado, nem contra nem a favor, né? E as sentenças que eu vi até o momento foram desfavoráveis para os menores de idade, mas a luta não tem que parar. Aqui no próximo slide que a gente vai verificar, nesse próximo slide eu coloquei sobre os fundamento possível nessa tese. Né? Quais seriam os danos que a gente pediria nessa petição, né? Nesse processo mais viável, né? Dano moral próprio, dano existencial, perda da qualidade de vida, alteração da rotina familiar, perda do vínculo com o rio, com a pesca, com o território, impacto emocional, dificuldade de acesso à água, prejuízo na alimentação,
a convivência comunitária e a segurança econômica da família, né? Então, tem várias teses que se pode colocar numa ação, né, nesse tipo de ação, e não necessariamente pedir para entrar no PID, tá certo? Então, todas essas teses aí podem ser colocadas num processo desse, e não necessariamente só, vamos aqui porque a gente tem direito ao PID. Não, essa tese, a gente tem direito ao PID, é fraca. E ela pode ser derrotada no judicial, sim, porque as informações que o juiz normalmente fala, isso já foi decidido na repactuação, a repactuação excluiu todos. Então, brigar para entrar no PID é um argumento fraco. A gente tem que buscar de fato um dano moral próprio daquela criança ou daquele adolescente que à época era, né? A tese central, o menor é sujeito de direito próprio, de dano próprio, não precisa ser trabalhador, né? Ele tem o direito dele e a gente tem que buscar por isso. Nesse próximo aqui eu trago para vocês argumentos, né, que são fracos e os argumentos fortes. Um dos argumentos fracos, a criança trabalhava. Isso é um argumento fraco. Pode colidir com vedação ao trabalho infantil, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Exige prova complexa, né? Se a criança realmente trabalhava, se a criança, qual era o trabalho, o que fazia, se teve impacto. Já um argumento forte, a criança sofreu seu próprio dano. A proteção integral da criança, impactos familiares e comunitários. Então, tudo isso, né, são argumentos fortes para a gente poder brigar no judiciário. E aí eu tô falando a gente porque se um advogado ganha e consegue chegar até o tribunal, o STF, ganha um processo desse, todos os outros para trás vão utilizar os mesmos argumentos e vai ganhar. Isso são situações, argumentos que eu consegui estudar e consegui buscar de fato que a gente pode utilizar para essas teses. O argumento mais forte não é simplesmente, né, a criança trabalhava. Na verdade, esse na verdade é um ponto delicado, né? A Constituição, a gente sabe que proíbe o trabalho antes dos 16 anos, salvo se for menor aprendiz, né, com 14 anos. Então, se o advogado basear apenas nessa tese de que a ideia de que o menor trabalhava, então ele tem que receber os 35 mil, é uma ideia fraca, né? Ele pode criar problema jurídico desnecessário. Então, as teses mais fortes são essas que eu coloquei aqui para vocês. O outro ponto é esse checklist, né, de triagem, que a gente precisa de fazer com o cliente quando ele chega no nosso escritório para poder falar sobre essa questão de menor de idade, né? Eu perguntaria o seguinte: qual era a idade exata e que a pessoa tinha 5 de novembro de 2015, onde a pessoa morava na época, a família recebeu algum valor, seja Renova, PIN, Novel, PID, AF ou Dando Água. Isso seria apenas para poder fazer uma busca relacionada a isso, tá? Colocando critérios, de fato fazer a triagem mesmo. Se houve algum termo de quitação, né, da família ali, existe processo anterior, se fez algum processo anterior com algum outro advogado, ou administrativo ou judicial, quais os danos específicos que esse menor sofreu, né? Descobrir ali a história. Se tem documentos escolares, médicos, psicológicos, CadÚnico, CRAS, comprovante de residência, documentos da família, registro de interrupção de rotina, mudança de moradia ou perda de renda da família, né? Esse checklist aqui que eu coloquei também é basicamente o que eu falei para vocês aqui, né? Sobre essa estratégia, né? E no final de tudo, quando fazer toda essa triagem, todo esse checklist, a gente vai saber qual seria a melhor estratégia, se seria uma ação individual ou uma ação plurima ou, né, provocação das instituições, ir lá e fazer apenas uma provocação, tanto na Renova, tanto de forma administrativa, né, no CODES, que é uma competência da Justiça Federal que está definindo agora, como é que eu posso dizer? Ela é quem é competente para poder julgar os processos relacionados à repactuação. É o CODES, lá na Justiça Federal, na 6ª Região. E aqui, agora, a gente tem um fluxo, né, que seria
como que nós, advogados, iríamos trabalhar nessas ações, né? Seria que uma triagem, depois a reunião de provas, falar sobre a questão dos riscos, né? Fazer os pedidos, que não seria esse simplesmente, né, falar que a pessoa trabalhava, que ele era menor, mas que ele tinha um dano próprio, e depois a gente escolher a competência certa, seja de forma judicial, que seria lá no CODES do TRF da 6ª Região, ou se seria de forma administrativa, depois de colher todas as informações. E aqui, eu termino, né, com esse vídeo, né? A conclusão é essa: menores de 16 anos não estão automaticamente dentro do PID, né? Existe uma tese judicial possível, né? E a tese deve ser baseada em dano próprio da criança ou do adolescente e não apenas em trabalho infantil. Não há pagamento garantido e o advogado deve atuar com transparência sem prometer resultados, que é quase o contrário do que a gente está vendo ultimamente, né? Mas eu quero deixar aqui para vocês esse vídeo, terá outros, eu espero vocês nos próximos vídeos dessa pequena série aí de vídeos explicando essas teses que estão aparecendo por aí.